Se você puder abrir sua... Abra em Números, capítulo 13. Número 13, 28. Gênesis, Êxodo 28. Porém, o povo que vive nesta terra é muito forte. As cidades são fortificadas e enormes. Vimos ali descendentes de Enaque. Os amalecitas vivem na região do deserto do Negueb. Os heteus, os jebuseus e amorreus na parte montanhosa. Os cananeus nas costas marítimas e ao longo do Jordão. Então Caleb, para acalmar o povo revoltado contra Moisés, disse: vamos subir e conquistar a terra, pois somos capazes de fazê-lo. Mas os homens que haviam subido com ele disseram: não podemos enfrentar esse povo, porque é mais forte do que nós. E puseram-se a fazer comentários negativos diante dos israelitas sobre a terra que havia explorado, dizendo: a terra que fomos reconhecer é uma terra que devora os seus habitantes, e toda a gente que aí vimos é de estatura extraordinária. Lá vimos até gigantes, os descendentes de Enaque, da raça dos gigantes. Comparado com eles, parecíamos gafanhotos, e era assim que eles nos viam. Colhendo vitórias. Todo ano eu retiro uma palavra de Deus que me direciona. Esse ano eu fui convidado por Deus, pelo Espírito, a durante as 4 sexta-feiras deste mês, ou todas as sexta-feiras deste mês, a rezar por um período do ano. Eu entendo que quando Deus quer falar conosco, é porque Ele quer que nós experimentemos milagres, poderes sobrenaturais de Deus. Quando a palavra ela é direcionada para nós, ela traz uma exortação, um encorajamento, uma motivação. E quando nos deparamos com esta passagem de Números capítulo 13, nós achamos um homem chamado Caleb, que andava junto com Josué, filho de Num, amigo de Moisés, homem íntimo de Moisés, homem íntimo de Deus. Mas nós encontramos também muitas e muitas pessoas que ao longo do tempo eles saíram da escravidão do faraó, e quando eles saíram da escravidão do faraó junto à terra prometida, junto a experimentar aquela terra que corre leite e mel, muitos deles ficaram pelo caminho. É impressionante que na vida sempre é assim. Alguns começam, poucos terminam. É por isso que Salomão, ele vai dizer que mais antes vale o término do que o começo. Começar é de muitos, perseverar é de poucos. É por isso que a Bíblia, ela nos ensina falando que em nós é necessário que nós temos a experiência e a ousadia de Caleb. Caleb é um homem escolhido por Deus, e é ele, quando Moisés pede para que pegue as pessoas, cada um representante de cada tribo, e ir explorar a terra. Alguns foram 12. Entre eles, Caleb, filho de Jefoné, e junto com Caleb, Josué. Mas daqueles que foram explorar a terra, a Bíblia diz que ficaram 2.
Os 2 que ficaram, que voltaram junto com os 12, 2 é daquele tipo de pessoas que encorajam o irmão. 10 entraram para explorar a terra e lá perceberam que lá haviam gigantes. Mas para poder colher vitórias na nossa vida, é necessário termos a certeza que Deus está comigo. Ou seja, Deus, Ele está contigo. Glória a Deus. Para explorar uma terra, não adianta você direcionar, apenas por direcionar, sair, apenas por sair, a terra apenas por alcançar. É a certeza daqueles que saem da sua própria casa, daqueles que saem em direção à terra prometida. Eles não podem ir com um espírito de medo, eles não podem ir pensando em voltar atrás, mas na certeza de que Deus está conosco. A certeza que Deus está conosco é como Davi. Davi está em meio a batalhas, fugindo de Saul, lutando contra os filisteus, lutando contra o Golias, e mesmo assim a Bíblia diz que Davi, ele ia compondo salmos. A certeza de que Deus está conosco é saber que em meio às batalhas, em meio aos sofrimentos, você é capaz de compor os salmos. Eu gosto de dizer para muitas pessoas, e começo o ano dizendo para os meus irmãos, para as minhas irmãs, para aqueles que irão caminhar comigo, dizendo: a certeza de que Deus está conosco é como Jacó, que encontra numa pedra um refúgio, um travesseiro numa pedra. É a maior certeza de que Deus está conosco. Olha para Davi. Davi está em meio a batalhas, Davi está lutando, mas Davi é um homem levantado por Deus, e a Bíblia relata que Davi estava compondo os salmos. Se você quer colher vitórias, se você quer colher bênçãos na sua vida e começar o ano de uma maneira extraordinária, comece sabendo que Deus está contigo. É Ele que vai lutar em sua causa, é Ele que está trabalhando em seu favor, em meio às batalhas, em meio ao sofrimento. A certeza é como Paulo está na prisão, sofrendo as consequências de uma libertação que ele tinha realizado por meio do Espírito Santo em uma menina jovem escrava, mas na certeza de que Deus estava levantando em favor do apóstolo Paulo. Deixa eu te dizer, Deus, Ele está contigo. Ele está contigo. A segunda realidade que encontramos na figura de Caleb é: pare de olhar para os gigantes. O que diferencia Josué, Caleb dos outros que foram explorar a terra prometida é porque enquanto Caleb está explorando a terra onde corre leite e mel, onde mana leite e mel, a Bíblia diz que os outros começaram a olhar e enxergar os gigantes. Caleb não. Caleb, ele tira os olhos do gigante e começa a olhar para uma terra prometida por Deus. Quem anda no caminho espiritual e não percebe que Deus está com ele, ou não tem fé suficiente para poder perceber que Deus está com ele em meio a uma terra prometida, em vez de olhar para a terra que mana leite e mel, começa a olhar para os gigantes. O gigante foi feito para poder cair por terra. É assim que Davi pensava. Entre Davi e Caleb, é fácil entender que todos os dois tinham o mesmo propósito, a mesma certeza. A certeza que Deus estava com ele. A certeza que Deus iria derrubar o gigante. Então para Caleb, Caleb está dizendo o seguinte: Caleb está chegando na terra prometida e Caleb não olha para os gigantes.
Para onde Caleb olha? Caleb olha para a terra prometida, na certeza que Deus iria honrá-lo em meio às crises, em meio às perseguições. A certeza que Caleb tinha era que ele já estava tomando posse da terra prometida. Então vai a segunda dica. A segunda dica é: pare de olhar para os gigantes. Davi não olhou para o gigante Golias, Davi olhou para uma pedra. A pedra que Davi estava na mão, ele sabia que quando ele pegasse a pedra, colocasse numa funda, Davi sabia que o gigante não era palho para a pequena pedra que ele carregava na mão. É impressionante que a Bíblia relata que quando Davi desce ao riacho para pegar 5 pedras, interpretam essa passagem e olha para Davi com um olhar de desconfiança. Mas basta você olhar 2 Samuel e você vai perceber que o Golias tinha mais 4 irmãos do mesmo tamanho dele, parecido com ele. E Davi sabia que ele pegasse 5 pedras, Davi sabendo que o Golias tinha 4 irmãos, da mesma estatura, do mesmo tamanho, do mesmo jeito, homens hábeis para a luta, homens que sabiam lutar. Então Davi, ele é precavido. Davi não pega apenas uma pedra para poder lutar contra o Golias, porque ele sabia que se ele matasse Golias, possivelmente os seus irmãos levantariam contra Davi. Então Davi vai para a batalha prevenido. Irmão, neste ano de 2022, tira os olhos do gigante e começa a olhar para a vitória que Deus tem preparado para ti. Aleluia. Os gigantes foram feitos para que Deus possa humilhar e elevar você. Então deixa eu te dizer, os gigantes que pesam sobre a sua vida vai cair por terra no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. O gigante, ele pode ser grande. O Golias pode ser grande. Os gigantes na terra em que Caleb foi explorar pode ser grande, mas maior é o Deus que luta em seu favor. O que é que eu aprendo com essas pessoas? Eu aprendo com Caleb que a terra que Deus te prometeu a terra em que Deus prometeu te dar, você vai alcançar. Aquilo que Deus prometeu para ti irá cumprir. As promessas de Deus podem até tardar, porque no tempo de Deus não tarda. Eu quero que você entenda, as promessas de Deus irão se cumprir na tua vida, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Embora no tempo, muitas pessoas não sabem, embora para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Para você pode achar que está tardando, mas para Deus não. Vai se cumprir tudo aquilo que Ele prometeu no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Você quer a terceira dica? Caleb, ele vai explorar a terra. Junto com explorar a terra, vai algumas pessoas com ele. Só que a Bíblia relata que quando aqueles homens voltaram, a Bíblia diz que eles começaram a murmurar. Eles começaram a dizer para o povo que lá havia gigantes. Era praticamente impossível. Dos 10, existia 2. Os 2 que Deus disse para Moisés, Josué e Caleb. Esses 2 contemplarão, entrarão na terra prometida. Dos outros que foram explorar a terra, a Bíblia diz que eles murmuravam. E que toda a comunidade murmurava, falando mal.
É por isso que Gênesis, capítulo 50, no versículo 20, diz que de um mal, Deus pode tirar um bem muito maior. Em meio às crises, em meio ao sofrimento, nós precisamos entender que murmurar não é o melhor caminho. A lamúria, o murmúrio, é a ladainha do diabo, diz o Padre Léo. Quem murmura não consegue alcançar a terra prometida. Quem murmura não consegue alcançar a bênção de Deus. Quem murmura jamais vai receber a bênção que Deus tem para ele ou para ela. A murmuração é a ladainha do diabo. É impressionante que no nosso tempo em que nós estamos vivendo, nós olhamos para dentro da igreja e vemos pessoas que ficam murmurando, que não conseguem ter um propósito, que sai ano e entra ano e não consegue tirar um instante para poder orar sobre os 12 meses que tem no ano. A pessoa quer prosperar financeiramente, ela quer ter uma vida espiritual, mas fica murmurando, não faz nada para alcançar o milagre. O que Jesus ensina é que murmurar jamais. É por isso que Jesus, no Sermão da Montanha, ele vai dizer: orai pelos vossos inimigos, abençoai aqueles que vos amaldiçoam. Orai por aqueles que estão te perseguindo, mas jamais, em hipótese nenhuma, você pode murmurar, porque o murmúrio é a ladainha do diabo, dizia Padre Léo, e quem murmura não consegue alcançar a terra prometida. No livro do Gênesis, capítulo 4, quando Caim e Abel, quando Deus aparece para Caim, Deus diz para Caim: por que andas irritado, Caim? Por que andas abatido? O abatimento, o abatimento faz com que, às vezes, nós murmuramos. E jamais nós podemos deixar que o murmúrio tome conta da nossa vida. Então, em vez de você ficar postando coisas nas redes sociais, em vez de você ficar na casa da vizinha fofocando, em vez de você ficar lamuriando, em vez de você ficar colocando ai que tédio, ai que coisa ruim nas redes sociais, para de murmurar e contemple a terra prometida que Deus tem para você. Caleb só contemplou a terra prometida porque Caleb não murmurou. O murmúrio tira-nos da terra prometida. Então deixa eu te dar uma dica, por favor. Se você conhece alguém que fica murmurando, faça-me um favor. Quando você estiver perto dessa pessoa, reze por ela, ora por ela, pede para ela parar de murmurar, porque quem murmura, uma casa onde existe murmuração, financeiramente e espiritualmente, jamais consegue prosperar ou avançar espiritualmente. Você quer a quarta dica? A quarta dica para colher vitórias, colhendo vitórias para nós, para cada um de nós experimentarmos o milagre de Deus, é percebermos que a bênção que Deus prometeu para mim, a promessa de Deus, ela não é só para mim. A promessa de Deus é para mim, é para minha família, é para os meus amigos, é para os meus irmãos. Jamais a promessa de Deus vai alcançar uma pessoa só. Quando Deus derrama a sua promessa, a sua graça sobre uma alma, Ele derrama para todas as pessoas que o rodeiam. Glória a Deus. Aleluia.
Mas o entrar na terra prometida de Caleb fez com que a sua filha Axa entrasse também. A Bíblia relata que Axa, a filha de Caleb, que Caleb jurou que quem conseguisse entrar na terra e conquistar uma terra, ele daria a sua filha em casamento. O seu sobrinho conseguiu. Então ele pega, e Caleb pega a sua filha e dá em casamento para o seu sobrinho. Só que a Bíblia relata que Axa, Caleb dá uma terra para ela, em que a terra ela não tinha mineração, aonde não tinha água. Essa mulher ela é tão perfeita, essa mulher ela é tão inteligente, que jamais ela deixa o marido ir conversar com Caleb. Primeiro ela pede o marido, deixa eu pedir o meu pai. E quando ela vai em direção ao pai, a Bíblia diz que ela cai aos pés do pai. E quando ela cai aos pés do pai, a Bíblia relata que ela chega e pede o pai dela. A minha terra onde eu moro, pai, ela já não pode produzir. Não tem água suficiente, então eu quero pântano, eu quero aonde a água pode molhar. Então, por favor, pai, eu quero a bênção. O que eu aprendo com Caleb é que a promessa de Deus jamais, em momento nenhum, em hipótese nenhuma, quando Deus abençoa alguém, Ele abençoa toda a sua família, todos os seus amigos. Que Deus prometeu para Caleb, a sua família, a promessa de Deus, ela vai pegar o seu marido, ela vai pegar a sua esposa, ela vai alcançar o seu pai, ela vai alcançar a sua mãe, e a graça de Deus que tem para você, tem para os seus amigos e tem para a sua família. E se você for contemplado com a graça de Deus, então os seus familiares também vai contemplar a glória e a graça de Deus. Aleluia. Então aprenda a rezar. Aprenda a pegar num papel e escrever os 12 meses do ano. E quando você for fazer uma intercessão profética, ou você profetiza no mês, tenha propósito, meu filho. Tenha propósito, minha filha, mas não pare. Você vai marcar um jejum e escreve: amanhã eu vou jejuar. Levanta no outro dia e jejue. Você quer alcançar milagres? Então volta para a capela, volta para adorar o Senhor. Mas tenha certeza, tenha coragem de pegar os 12 meses e pegar o ano de 2022 e começar a orar. Faça uma intercessão profética. Ore sobre os 12 meses para que o milagre e para que a graça de Deus alcance você. Seja curioso. Existem as 12 tribos. Pega uma tribo para cada mês e começa a estudar. As 12 tribos de Israel. Mas profetize. Mas ore. Volte a orar, volte a ter intimidade com Deus, volte a clamar o poder de Deus, volte a rezar pela sua casa, pela sua família, porque a oração, ela é capaz de anular maldições, a oração, ela é capaz de anular as maldições, os julgos hereditários. A bênção que Deus tem para você também é para sua família. É por isso que o profeta Isaías vai dizer que os seus filhos serão todos discípulos do Senhor. Os seus filhos não nasceram para ser marionete na mão de Satanás. A Bíblia me diz que eles nasceram para ser discípulos do Senhor, profetas, profetizas. Esse ano de 2022 será o ano em que Deus vai te honrar. Como diz 1 Samuel, capítulo 2, no versículo 39. Honra aqueles que me honram e despreza. Você honra o Senhor, tenha certeza, o Senhor Deus também irá te honrar. Glória a Deus.
Caleb alcançou a terra prometida. Josué também alcançou a terra prometida. Mas por que os outros entraram na terra prometida? Porque não tiveram ânimo, porque não tiveram propósito, porque não tiveram uma oração suficiente para aguentar aquilo que eles tinham como desânimo. Eles não tinham fé. O que eu preciso te dizer é: filho, filha, aguenta firme. Como dizia o Padre Jonas, tudo o que você está vivendo de crise vai passar. A terra prometida está apenas a alguns passos para você poder entrar dentro dela. E se Deus prometeu que vai te dar a terra prometida, tenha certeza, o teu milagre vai chegar. Nós queremos rezar. Nós queremos rezar pela sua vida. Os irmãos que estão aqui vai ficar de pé. Nós queremos rezar por esse ano de 2022. É uma intercessão profética que nós queremos fazer. Eu queria que você orasse, que você que está em casa ou que irá assistir depois dessa live, você pudesse orar pela sua casa, pela sua família. Por favor, solta a sua voz e ora, profetiza na sua vida, profetiza sobre a sua história. Ore sem parar, ora mesmo.